Estamos chegando à parte final da temporada de Fórmula 1 e Ferrari e Mercedes podem decidir trocar o motor para a corrida no Brasil. Porquê? Porque é o melhor fim de semana para enfrentar com o motor novo. Sabemos que cada equipe tem 4 motores à disposição em cada temporada e sempre se chega ao limite no final da temporada, porque você nunca tem um motor com poucos quilómetros. Por isso, tanto Ferrari quanto Mercedes poderiam tomar essa decisão. No vídeo de hoje, vamos ver como a Ferrari está se preparando para a próxima corrida. Precisamos ver as declarações de um ex de Maranello que se manifestou sobre a Ferrari e sobre Lewis Hamilton. Também precisamos falar sobre a luta pelo Mundial porque Steiner deu sua opinião sobre Norris, Verstappen e Piastri. Antes de começar, por favor, se vocês gostam dos vídeos, deixem um like de apoio e agora vamos ver tudo em detalhes. Após o back-to-back americano, a Ferrari recuperou a competitividade e retomou o segundo lugar no Mundial de Construtores. Um resultado que, no entanto, deixa um gosto amargo apesar do avanço. A vitória não ocorre há mais de um ano. Enquanto isso, fora do top 5, há pilotos que surpreendem. Vimos a performance de Oliver Bjarman no México na prova, uma corrida sólida com a Haas impulsionada por um motor Ferrari que mostrou um nível notável de eficiência. Mas qual é o dado mais interessante? Que 5 monopostos com unidade de potência Ferrari estavam entre as 10 primeiras posições. Um resultado que destaca a confiabilidade e consistência do propulsor de Maranello e que, com vista ao final da temporada, pode fazer a diferença. Todas as equipes, incluindo a Ferrari, já estão no limite do número de componentes homologáveis. Neste cenário, a gestão inteligente das rotações dos motores se mostrou fundamental para evitar penalidades no grid, mas ao final o campeonato se aproxima e manter essa linha conservadora pode não ser mais suficiente. As equipes, em colaboração com os parceiros técnicos, analisam constantemente óleo e lubrificantes para avaliar o estado dos propulsores. É um processo extremamente sofisticado através da espectrometria de emissão óptica, onde se identificam possíveis metais de desgaste, enquanto a espectroscopia infravermelha detecta contaminações, degradações ou resíduos de combustível. Em palavras simples, se houver sinais de falha, o motor fala e as equipes ouvem. O GP do Brasil pode se tornar o palco ideal para homologar novos componentes e aceitar uma penalidade calculada. O circuito de Interlagos, de fato, oferece amplas possibilidades de ultrapassagem e, como a história ensina, não é impossível remontar do fundo. Basta pensar em Hamilton em 2021, quando começou no fundo na corrida sprint e venceu no domingo. É por isso que Ferrari e Mercedes estariam avaliando a introdução de uma nova unidade de potência. Para a roça, a escolha pode recair sobre Charles Leclerc, visto que Hamilton já cumpriu sua penalidade na Bélgica. O fim de semana de São Paulo será imediatamente seguido pelo Grande Prémio de Las Vegas, uma pista no estilo de autódromo urbano, com longas retas, velocidades médias altíssimas. Lá, cada cavalo a mais pode fazer a diferença. É por isso que em Maranello se respira um ar de decisão. Melhor sacrificar Interlagos para apostar tudo na vitória em Las Vegas, a última verdadeira oportunidade para apagar o zero na coluna de vitórias sazonais. Da mesma forma, a Mercedes também está avaliando a mesma estratégia. As flechas de prata, após a dobradinha de 2024 no circuito americano, sabem que podem ser competitivas com um propulsor novo e no máximo. Em meio a tudo isso, Red Bull e McLaren não podem se dar ao luxo de se distrair. Se Ferrari e Mercedes chegarem a Las Vegas com motores novos e configurações agressivas, a disputa pelo título se complicaria enormemente. Para Verstappen e Norris, cada ponto perdido pode pesar como uma rocha, especialmente em um final onde as margens de erro se reduzem a zero. Por isso, o Grande Prémio do Brasil se anuncia como um fim de semana de escolhas decisivas. Quem terá a coragem de sacrificar uma corrida para ganhar potência no final? Ferrari e Mercedes parecem prontas para arriscar, conscientes de que as próximas 4 corridas não deixarão espaço para compromissos. E atenção que Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Frederic Vasseur estão reconstruindo a Ferrari e querem fazer isso desde a base. De fato, são 3 aspectos-chave que melhorarão até 2026. Desde os primeiros fins de semana, Hamilton pressionou para mudar os procedimentos internos da equipe. Suas declarações após a qualificação do GP do México não foram por acaso. Lewis falou de um processo de adaptação em andamento, sinal de que sua influência no método de trabalho da Ferrari está crescendo. O 7 vezes campeão do mundo nunca evitou a verdade. Já no início da temporada, ele tacou os limites do cavalo rampante. Processos muito lentos, comunicação interna pouco clara e decisões operacionais nem sempre alinhadas com o feedback dos pilotos. Um tema que se repetiu várias vezes em Monza, Baku e Singapura, antes de ir bem em Austin e no México. Fins de semana em que o potencial da EF25 era evidente, mas os resultados não chegaram devido a detalhes de gestão. Hamilton não fala apenas de procedimentos, mas de execução. A capacidade de transformar o trabalho na pista em desempenho real. E é justamente aí que entra em jogo o objetivo do novo plano desejado por Vasseur e Hamilton, construir uma estrutura mais reativa, capaz de corrigir os erros em tempo real e melhorar a ligação entre fábrica e pista. Uma abordagem que a Mercedes havia aperfeiçoado durante seu domínio e que a Ferrari hoje quer replicar. Lewis traz consigo uma cultura de perfeição feita de análise, dados e disciplina. E é isso que fez da equipe de Brackley uma máquina de guerra por anos. Em Maranello,
Faltava alguém capaz de introduzir essa mentalidade. Agora existe. Se há um aspecto que Hamilton destacou fortemente, é a gestão dos pneus. A SF25 frequentemente se comporta como um carro imprevisível. O equilíbrio muda rapidamente, a janela de uso ótimo é muito estreita e a leitura das misturas continua sendo um dos calcanhares de Aquiles do projeto. Na Fórmula 1 moderna, dominada pelos pneus, você não pode se dar ao luxo de não entendê-los. Basta olhar para a McLaren, que há 2 temporadas construiu grande parte de seu salto de qualidade justamente nisso. Compreensão do pneu, otimização do setup e precisão nos long runs. Ferrari, por outro lado, ainda luta para replicar na pista a qualidade do trabalho feito na fábrica, sinal de que o fluxo de dados entre o simulador e a realidade ainda não está perfeitamente alinhado. E então há Charles Leclerc, o monegasco que há 7 anos carrega nos ombros as ambições da Ferrari. Charles nunca viveu dentro de uma equipe dominante e isso se reflete em sua maneira de trabalhar. É um piloto que se adapta, que encontra velocidade mesmo em condições imperfeitas. É uma grande qualidade, mas também um limite. De fato, quando Leclerc consegue extrair o máximo de um carro desequilibrado, a equipe corre o risco de se convencer de que o setup escolhido está correto, enquanto frequentemente é apenas o talento do piloto que mascara os problemas subjacentes. Hamilton, por outro lado, não se contenta. Exige que o carro seja perfeito antes de se adaptar a ele. 2 filosofias diferentes, mas complementares. E é exatamente aqui que a Ferrari quer construir sua força. Segundo informações internas, em Maranello, estão trabalhando em novos procedimentos de desenvolvimento e em uma gestão diferente de feedback entre pilotos, engenheiros e simuladores. Durante o stop, os técnicos agora analisam uma gama mais ampla de configurações virtuais, mas na pista testam apenas as mais promissoras. A diferença é feita pelo piloto ao entender qual direção seguir e quais ideias descartar. Leclerc, com sua sensibilidade, consegue maximizar pacotes imperfeitos. Hamilton, por outro lado, traz o método para tornar esses pacotes perfeitos. 2 mundos que, se alinhados, podem transformar a Ferrari em uma equipe finalmente completa. Mas a verdadeira pergunta que todos fazem é como a Ferrari conseguiu melhorar tanto de Singapura a Austin. De fato, nas últimas 2 corridas, a vermelha finalmente expressou seu potencial na pista, conseguindo lutar constantemente pelo pódio. Mas conseguirá continuar assim até o fim da temporada? Desde o fim de semana de Austin, a equipe começou a aproveitar melhor o que já tinha à disposição. Fez 2 pódios consecutivos, 2 corridas limpas e 2 performances sólidas, tanto de Leclerc quanto de Hamilton. Segundo Vasseur e o próprio Lewis, a chave foi a execução. Na qualificação, vimos uma Ferrari mais organizada, com a gestão dos pneus finalmente coerente. A SF25 tende a ter dificuldade em aquecer os pneus, embora seja muito gentil em não sobreaquecer. Por isso, a equipe modificou o comportamento das entradas de ar dos freios dianteiros, fechando-as mais para gerar calor extra. Uma escolha que ajudou muito nas sessões de qualificação. O processo de preparação para a volta rápida também foi melhorado. Não há mais longas esperas na pit lane e nem mais voltas lançadas apressadas, mas sim uma gestão precisa das temperaturas. O resultado é que na cidade do México, Hamilton e Leclerc tiveram pneus perfeitamente na janela na parte mais crítica do circuito, ou seja, o setor central. O mesmo vale para a gestão dos freios. Em Singapura, a Ferrari foi forçada a um lift and coast exasperado, enquanto no México a abordagem foi muito mais equilibrada, semelhante à dos rivais diretos. E a tudo isso se acrescenta a classe de Leclerc, impecável na gestão dos pneus e no ritmo de corrida. A execução, em resumo, realmente melhorou, mas não é suficiente por si, só para explicar o salto à frente. Um elemento crucial das últimas 2 corridas passou quase despercebido, ou seja, a escolha das misturas da Pirelli. Em Austin e no México, o fornecedor optou por um salto de mistura, trazendo pneus muito mais macios do que o habitual. A Ferrari sofre quando precisa extrair o máximo em stints longos e com pneus duros, mas se sente perfeitamente à vontade quando precisa controlar o superaquecimento. Não por acaso, até a McLaren, que se destaca justamente nesse aspecto, venceu e dominou no México, enquanto a Mercedes, notoriamente mais agressiva com os pneus, lutou durante todo o fim de semana. E outro fator frequentemente subestimado é a altura do solo. Este ano, a Ferrari sofreu enormemente com o desgaste do plank, a parte inferior do carro, que toca frequentemente o asfalto quando se abaixa abaixo de certas alturas. Mas em Austin e México, o contexto foi favorável. No México, Hamilton esteve finalmente mais perto de Leclerc, menos de 0,1 na qualificação, sinal de uma SF25 mais estável, com um ajuste menos extremo e mais previsível. Agora é a vez do Grande Prémio do Brasil e aqui as condições mudam novamente. Interlagos é uma pista irregular, mas não tanto quanto Austin. Requer carga nas curvas médio-lentas, mas não permite abaixar muito o carro. Na prática, um desafio mais normal, sem as variáveis extremas que ajudaram a Ferrari nas últimas 2 corridas. Mas vamos ouvir as palavras de um ex-Maranello que trabalhou com a Ferrari por vários anos e que se posicionou sobre a situação de Hamilton. Esteban Gutierrez, ex-piloto de testes e terceiro piloto da equipe, quis defender o 7 vezes campeão do mundo após uma primeira temporada complexa, mas longe de ser um fracasso. A Ferrari é um caos bem organizado, disse o mexicano. Uma frase que resume perfeitamente o que muitos dentro do paddock pensam, mas poucos ousam dizer. Olhando para os resultados puros, 2025 de Hamilton não brilha. No entanto, quem observa de perto nota uma evolução clara. Após a pausa de verão, Lewis várias vezes destacou que finalmente encontrou confiança na SF25, aprendendo a entender seus limites e a explorar seu potencial.
No México, sem penalidade no duelo com Verstappen, poderia ter terminado atrás de Leclerc. Em Austin, no entanto, ele conquistou 2 quartos lugares entre a sprint e o Grande Prémio, confirmando progressos tangíveis no ritmo e na gestão dos pneus. Hamilton está construindo, não está improvisando. E a frase de Gutierrez é emblemática. Um caos bem organizado descreve perfeitamente a realidade da Ferrari. Uma equipe que vive de paixão, de reações emocionais, de genialidade repentina e momentos de desordem criativa. É justamente essa natureza que torna a Ferrari diferente de todos os outros, mas também mais difícil de controlar. Hamilton, que vem de um ambiente rigidamente metódico como a Mercedes, está aprendendo a conviver com essa dualidade. Ordem e desordem, cálculo e coração, lógica e loucura. Se conseguir encontrar equilíbrio entre esses dois mundos, poderá se tornar o símbolo da nova era da Ferrari. Mas precisamos falar também da situação de Verstappen e Red Bull. Ainda podem lutar pelo campeonato de pilotos? Ou há poucas corridas e muitos pontos para recuperar do líder na classificação? Lando Norris? No México, Max Verstappen correu um grande risco. Um fim de semana que poderia marcar o fim da sua corrida pelo campeonato mundial se transformou em uma prova de sobrevivência perfeita, encerrada com um terceiro lugar que vale ouro. Apesar das dificuldades técnicas e de um RB21 no limite em um traçado pouco favorável, a Red Bull acertou em todas as escolhas, conseguindo limitar os danos e manter vivas as esperanças herdadas. No papel, o México deveria ser uma das piores corridas para a Red Bull. A altitude elevada, a baixa aderência e a carga aerodinâmica reduzida deveriam penalizar fortemente o RB21. E de facto, o fim de semana começou com dificuldades. Ainda assim, contra todas as previsões, Verstappen conseguiu subir ao pódio, reduzindo a diferença na classificação em relação a Piastri, embora a diferença para Norris continue maior. Mas esse terceiro lugar vale como uma vitória. O fim de semana mexicano destacou o principal problema da Red Bull nesta fase do campeonato: a cobertura muito curta entre equilíbrio e desgaste dos pneus. De fato, Verstappen deixou isso claro após os treinos livres. É melhor sacrificar algo na qualificação se na corrida eu puder acelerar como quero. E assim, a Red Bull escolheu um equilíbrio muito carregado na traseira, abrindo mão da pole para ter consistência no longo. Uma escolha ousada, mas vencedora. Ele estava prestes a ultrapassar Leclerc, mas então houve o carro de segurança virtual. O problema, no entanto, reapareceu na qualificação com uma volta de preparação muito lenta. Os pneus dianteiros nunca entravam na janela correta de temperatura e na longa reta inicial esfriavam ainda mais. O resultado é que o RB21 estava instável na frenagem e pouco preciso nos trechos rápidos. Na corrida, porém, o ajuste funcionou perfeitamente. A 4 corridas do final da temporada, o campeonato mundial continua difícil de conquistar para Max Verstappen, mas não é impossível. O México era uma armadilha, um fim de semana em que Max poderia ter dito adeus ao título. Em vez disso, ele saiu vivo com pontos valiosos e uma confiança renovada. Sabemos que Verstappen gosta muito do Grande Prémio do Brasil e, portanto, lá ele dará tudo de si para tentar vencer o Mundial. Mas por que a Red Bull atualizada não estava no nível da McLaren no México? Vamos ver as razões técnicas. O RB21 se tornou, ao longo da temporada, um carro extremamente sofisticado. O responsável pela engenharia de pista, Paul Monaghan, explicou isso claramente. Cada pequeno erro aerodinâmico influencia todo o resto. Em um contexto tão complexo, até mesmo uma modificação aparentemente menor pode alterar toda a harmonia do fluxo de ar que atravessa o carro. O objetivo da equipe era aumentar a carga localizada sem comprometer a coerência geral do pacote. Uma missão ambiciosa que, passo a passo, levou o RB21 a crescer em relação ao início da temporada, mas com limites evidentes em traçados extremos, como a Cidade do México, onde o ar rarefeito impõe compromissos muito mais rígidos. De fato, a 2.200 metros acima do nível do mar, o ar no México é cerca de 20% menos denso em relação a uma pista padrão. Isso significa que o resfriamento da unidade de potência e dos freios das baterias se torna um pesadelo para os engenheiros. Para obter a mesma troca térmica, é necessário fazer passar muito mais ar através do carro. A Red Bull reagiu abrindo visivelmente as brânquias de ventilação na parte superior das laterais, uma operação necessária para evitar o superaquecimento, mas que também tem um efeito colateral pesado: maior resistência e perda de carga aerodinâmica. A McLaren, por outro lado, conseguiu manter quase inalterado o capô do motor graças a uma gestão térmica superior e a um pacote mais eficiente. O motor Mercedes desempenhou um papel fundamental. Mas o verdadeiro ponto forte foi o equilíbrio entre resfriamento e aerodinâmica, obtido com uma distribuição ótima dos fluxos de ar. Muitos se perguntaram por que as atualizações trazidas pela Cidade do México não produziram uma melhoria evidente. A resposta é mais complexa do que parece. Como explicou Monaghan, o fundo utilizado por Verstappen não era completamente novo, mas uma versão adaptada de um componente anterior, tornada modular para permitir variações específicas. A principal modificação envolveu a asa de borda, o bordo de ataque do fundo, redesenhada para gerar mais carga sem destabilizar o fluxo a jusante. Também foi refeito o ingresso das laterais para gerenciar melhor a massa de ar em entrada e melhorar a dissipação térmica em direção às brânquias superiores. Finalmente, as entradas dos freios dianteiros foram modificadas para aumentar o desempenho do sistema elétrico e reduzir o superaquecimento dos discos. Um trabalho preciso, coerente, mas que no México não podia compensar os limites impostos pelas condições extremas.
A McLaren, mais neutra em sua filosofia aerodinâmica, simplesmente teve menos a sacrificar. A diferença entre Red Bull e McLaren hoje não está tanto nos cavalos ou na carga, mas na flexibilidade do projeto. O RB21 é um carro extremamente otimizado, construído para atingir ao máximo uma janela muito precisa de parâmetros. O MCL39, por outro lado, adapta-se melhor. Pode trabalhar em pistas frias ou quentes, em baixa ou alta altitude, sem perder o equilíbrio. É uma vantagem que não vem de um golpe de genialidade, mas de uma soma de escolhas coerentes amadurecidas em 2 temporadas de crescimento constante. E no México essa coerência fez a diferença. Monaghan confirmou isso. Nos próximos 4 grandes prémios, mais 2 sprints, chegarão novos pacotes de atualização. O objetivo não é apenas reduzir a diferença, mas melhorar a previsibilidade do RB21, trazendo-o de volta para a janela de funcionamento ideal. A McLaren continua a ser a referência técnica do momento, mas a Red Bull ainda tem os recursos, a experiência e o talento para reagir. Mas também precisamos ouvir as declarações de Gunther Steiner sobre a situação mundial, porque ele disse que as regras papaya são o melhor aliado para Verstappen. E eu também concordo com ele. Lando Norris está na liderança com apenas 1 ponto de vantagem sobre Piastri, enquanto Max Verstappen, dado como derrotado após o verão, voltou ao jogo de forma agressiva com apenas 36 pontos de diferença. Mas segundo Gunther Steiner, ex-chefe de equipe da Haas, o verdadeiro aliado do campeão holandês não está na Red Bull, mas sim em Woking. O melhor aliado de Verstappen é a própria McLaren, declarou Steiner. As regras papaya parecem escritas especialmente para ele. Apenas 5 corridas atrás, após o Grande Prémio da Holanda, a situação já parecia definida. Piastri havia conquistado sua 7ª vitória na temporada, ficando 7-5 no confronto direto com Norris, enquanto Lando estava 34 pontos atrás e Verstappen estava distante mais de 100 pontos. Mas a Fórmula 1, como se sabe, não perdoa quem relaxa. Desde então, Norris recuperou ritmo, consistência e confiança, até assumir a liderança do campeonato, enquanto Piastri entrou em uma espiral de incertezas agravada por uma McLaren que nunca estabeleceu verdadeiras hierarquias internas. Quando faltam hierarquias claras em uma equipe, explica Steiner, os pilotos acabam por travar uma guerra interna. E isso é exatamente o que Verstappen precisa. Enquanto eles se dividem, ele capitaliza cada oportunidade. O ex-chefe da Haas usa um termo que atinge o ponto certo. As regras papaya, que são uma referência à cor icónica da McLaren e à filosofia da equipe inglesa, sempre relutante em impor preferências claras. Uma abordagem esportiva, mas arriscada quando se luta por um título mundial. E o próprio Steiner se pronunciou sobre a queda de desempenho de Piastri. Talvez Piastri não sinta que tem a equipe completamente ao seu lado e quando um piloto percebe falta de confiança, começa a duvidar, perde um pouco de lucidez, comete pequenos erros e não consegue mais dar o seu melhor. Piastri parece mais nervoso, menos incisivo na corrida e frequentemente em desacordo com as escolhas estratégicas do boxe da McLaren. Enquanto a McLaren se divide, Verstappen observa e aproveita. O 3º lugar no México, conquistado com uma Red Bull ainda não perfeita, confirmou que o holandês não pretende desistir e Steiner não tem dúvidas. Enquanto a McLaren continuar correndo com 2 pilotos livres, Verstappen continuará no jogo. É a situação ideal para ele e a pior para eles. Com o Mundial batendo à porta e na reta final, a pergunta é só uma. Por quanto tempo a McLaren poderá permitir a liberdade total entre seus pilotos sem comprometer tudo? O paralelo com outros momentos históricos é evidente. Da disputa Hamilton-Rosberg em 2016 à disputa Vettel-Webber em 2010. Os duelos internos frequentemente favoreceram o 3º elemento, e se Woking continuar com sua filosofia das regras papaya, o melhor aliado de Verstappen não será nem a estratégia nem a sorte, será a própria McLaren. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre a situação atual da Ferrari, sobre a troca de motor no Brasil, sobre as declarações do ex de Maranello e também sobre a luta pelo Mundial entre Verstappen, Norris e Piastri. Vocês concordam com as declarações de Gunther Steiner? Estou curioso para ler e responder todos os seus comentários. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Aqui do Ala Solo é tudo. Nos vemos no próximo vídeo.